Então vamos lá? Bom, uma pergunta que eu tenho recebido bastante nesses tempos de incerteza, onde a gente não sabe como vai ficar a nossa economia amanhã, nem na semana que vem, quanto mais daqui a um ano, né? Será que vale a pena a gente ter um caixa de oportunidade? Para você que não está familiarizado com esse termo, é o seguinte, tem investidores que todos os meses eles pegam o dinheiro que eles vão investir e alocam, né? Colocam nos ativos diretamente, colocam em ações, fundos imobiliários, etc. E tem investidores que eles falam, olha, em vez de deixar esse dinheiro para colocar no mercado agora, eu vou guardar uma parte desse dinheiro, ou vou guardar o dinheiro inteiro, vou deixar em uma reserva separada. Quando acontecer uma grande crise, quando acontecer alguma coisa, eu invisto no momento certo. A ideia desses investidores é pegar a flutuação do mercado. Então, o que ele está esperando, né? Para vocês compreenderem aqui como funciona essa teoria na prática. Então aqui, se a gente pega o índice Bovespa, por exemplo, né? O que esses investidores estão tentando fazer é evitar esses picos aqui. Então eu evito comprar aqui e eu tento comprar no fundo. É claro que eu não vou saber a hora exata de comprar, mas, por exemplo, se eu tivesse acertado esse fundo aqui, eu teria pego aqui 123% de rentabilidade. Se eu tivesse acertado esse fundo aqui de 2016, eu teria pego até o topo histórico 197% de rentabilidade. Se eu tivesse entrado aqui em 2020 no fundo, eu teria agora 95% de rentabilidade. Então os investidores que fazem um caixa de oportunidade, eles têm a certeza de que eles querem comprar no pior momento possível e eventualmente, quem sabe, vender também no melhor momento. Ou não, às vezes o cara até buy and hold, né? Ele quer comprar nesses momentos de grande queda, mas ele não quer vender, ele quer ficar, ele vai segurar as próximas quedas. Ele só vai tentar transformar o aporte dele em uma coisa mais eficiente. Eu vou conversar com vocês sobre isso, lembrando, tá? Não existe verdade absoluta quando a gente está falando desses aspectos. Diversos investidores muito bem-sucedidos no mundo, eles operam com determinado caixa de oportunidade e tem diversos investidores muito bem-sucedidos também, que operam sem nenhum caixa de oportunidade. No Brasil, dizem, né, que faz sentido fazer caixa de oportunidade porque a Selic média, ela é extremamente alta, 14,25% é o que a gente está agora, pum, você deixar seu dinheiro rendendo a 14 não é como se você estivesse fora do mercado, pelo menos não fora do mercado brasileiro, né? Tá numa rentabilidade aqui muitas vezes acima da média do Ibovespa, que eu já disse várias vezes aqui, que é um índice ruim. Ah, o porquê? Tem que ver esse vídeo aqui, que senão a gente fica emendando um assunto no outro e não consegue sair. Esses vídeos mais técnicos a gente precisa partir desse ponto. Tem um cara que ele tentou responder essa pergunta da maneira mais inteligente possível, que é um cara chamado Jeremy Siegel. Se você quiser ler o livro dele, o livro se chama Investindo em Ações no Longo Prazo, é o Jeremy Siegel. Ele desenvolveu um estudo, né, muito curioso, que hoje em dia ele é atualizado por muitas pessoas. Ele já foi mostrado aqui algumas vezes. Todo mundo que acompanha o canal aqui já deve ter visto, mas eu vou correr o risco de ser repetitivo e mostrar novamente. Então ele mostrou que se você pega ali de 1802 até 2002, 2015, tem estudos atualizados fazendo a mesma coisa, no longo prazo, nada rende mais do que ações. Então, se você pegar aqui uma comparação objetiva, né, nada rende mais do que ações de boas empresas. Então, no geral, ele vai comparar ações com renda fixa, né, as bonds americanas, estoques com bonds americanas, com os títulos também privados ou públicos, né, então vamos colocar com ouro e com dólar, mostrando que o dólar, obviamente, né, é uma moeda, ela é sempre inflacionária, né, então o dólar, $1, se você tivesse investido lá atrás, teria se transformado em 5 centavos de dólar, e aí ações teriam se transformado em $704.000, né, $1 só teria se transformado em $704.000. É claro que o tempo não é um tempo de vida razoável. Ele fez isso não para falar, olha, você vai ter esse tanto de dinheiro investindo. Ele fez isso para mostrar que na maior parte dos dias as ações sobem. Então, quanto mais tempo você passa não posicionado no mercado, se ela sobe na maior parte dos dias, maior a chance de você errar, correto? Você não tem como saber qual que é o fundo e qual que é o topo. Isso é impossível. Ninguém que não tem a bola de cristal consegue saber isso. Se uma coisa sobe sempre e eu não tenho como saber se é o dia que ela vai subir ou não, se eu estou não posicionado, na maior parte dos dias eu estou perdendo ou ganhando? Perdendo. É simples. Então, a teoria é simples. Então, a teoria do Jeremy Siegel é: quanto mais tempo você passa desposicionado do mercado, mais você está perdendo. E daí, se você pega, por exemplo, entre 1946 e 2006, né, o crescimento real dos lucros é de 3,4% ao ano. Ele vai fazendo diversos raciocínios ali para tentar chegar nisso. Agora, a grande questão que fica aqui, que eu acho que é até um pouco mais simples de ser explicada para pessoas comuns, né? Ah, não tô a fim de estudar demais. É o seguinte: imagine que a dívida de um país, que é quando a gente investe no tesouro, ou a dívida que a gente está emprestando dinheiro para os bancos ali, por exemplo, eles emprestarem a juros, ou quando a gente está falando de imóveis, ou quando a gente está falando de ouro, né, ou qualquer outro ativo, esses ativos, na prática, eles não podem crescer, né, mais do que as empresas. Por quê? Porque toda a economia capitalista ela é baseada em empresas, é baseada nos negócios. Se os negócios estão dando menos dinheiro
no geral, do que a taxa de juros das dívidas, chegaria num momento, por óbvio, que as dívidas seriam impagáveis. Então, o nosso sistema ia colapsar, né? A própria ideia de capitalismo ia entrar em colapso. Se acontecesse a mesma coisa com as moedas, né? O dólar compensaria mais deixar dinheiro guardado do que investir numa empresa? Não faz sentido. Ou a dívida pública. Então, na prática, não tem nada dentro do sistema capitalista que possa render mais do que as boas empresas. Quando isso acontece, pode acontecer num ciclo de 10 anos, num ciclo de 20 anos. Se isso acontecer por muito tempo, as empresas vão começar a quebrar. Se as empresas começam a quebrar, a arrecadação do Estado diminui, o Estado vai começar a quebrar. E os bancos vão começar a quebrar porque eles emprestam dinheiro para as empresas ou emprestam dinheiro para os funcionários dessas empresas. Então, no fim das contas, a teoria, né, é muito mais simples de ser entendida. E aí o Jeremy Siegel, ele vai chegar até num delírio, né? Eu já acredito que ele começa muito bem, mas ele vai terminar num delírio. Para algumas pessoas, ele terminou no ápice da genialidade. Então, você pode decidir aí o que é. Ele começa a defender os aportes consistentes em ações e desaconselha você fazer qualquer tipo de market timing. Então, ele diz que não existem oportunidades. Ponto. Você vai comprar. Se o mercado está dizendo que a ação vale tanto, né? É porque o mercado ele é inteligente na maior parte do tempo e eficiente na maior parte do tempo e ele está precificando aquilo radicalmente correto. Eu acho que aí ele empolga. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa como MMX, que não valia mais nada quando ela estava na bolsa, e do nada as pessoas começam a investir só com objetivos especulativos, considerando que hoje a maior parte do capital que está na bolsa de valores, né, em negociação, ele é um capital especulativo, as ações subiram. Por quê? Porque ela valia mais? Estava precificado? Não estava precificado nada, não tinha nada naquilo. Era só especulação. No caso da GameStop, por exemplo, um monte de investidores idiotas comprando ação para fazer ela subir. Aquilo valia o preço que estava valendo no dia? Não, o risco não valia, a empresa não valia. Então eu acho que quando a gente vai partir para esse caminho, né, da teoria dos mercados 100% eficientes e tal, na vida real eu não acredito que os mercados sejam 100% eficientes. Eu acho que dá pra gente encontrar abstração e acho que dá pra mesmo assim seguir a teoria do Jeremy Siegel e alocar sempre, né? Tem sempre alguma coisa ali na sua carteira mesmo que pode estar com valor menor ou maior do que aquilo que realmente vale. E aí, é óbvio que quando eu tô dizendo isso, eu tô dizendo que você vai tentar ganhar do mercado, que é muito difícil. No geral, eu concordo com ele que para a maioria dos investidores leigos isso aqui vai ser impossível. Mas é possível sim, né? Eu já encontrei assimetrias no mercado, conheço vários investidores que encontraram assimetrias no mercado. Não vai longe, né? Na pandemia a gente encontrou assimetrias no mercado. O Ibovespa estava 69 mil pontos, mas isso é o Ibovespa. Você tinha empresas aqui que não estavam valendo absolutamente nada. Ah, era o risco do país naquele momento. Que risco? Não tinha acontecido nada. A gente saiu de um feriado de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, o mercado abriu. Não tinha se refletido ainda. Todas as empresas caíram. Mesmo aquelas que se beneficiariam do Covid, né? Que já estava claro que se beneficiariam. Farmácias, etc. Já era nítido que se beneficiariam. Mesmo essas empresas caíram. Faz sentido, né? Então o mercado estava sendo, naquele momento, por uma eventualidade, ele estava sendo irracional e aí sim faz sentido você aproveitar. Então quem tivesse ali, né, dinheiro num caixa de oportunidade, por exemplo, teria se beneficiado. Quem aportou porque tem dinheiro constante teria se beneficiado, né? Se aportou em todo o ciclo de queda. Quem faz essas duas coisas se beneficiou. Quem está com dinheiro 100% alocado e não faz novos investimentos, não se beneficiaria. Então acredito que dá para fazer as duas coisas, dá para ter um pouco de caixa se você quiser, ou dá para operar sem caixa também se você ainda tá com a carteira muito pequena e fazendo investimentos diretos. Então aqui o Jeremy Siegel vai concluir isso. Você pode acreditar nessa metade do vídeo aqui e concluir esse lugar, né? Pô, Raul, então beleza, faz todo o sentido do mundo, não vou fazer caixa, vou investir 100%, você tá muito bem amparado. O mercado sobe na maior parte do tempo, né? O mercado é eficiente na maior parte do tempo também, você vai estar bem amparado. E tem outro caminho que a gente pode enxergar aqui, que é o seguinte, normalmente quem fica esperando uma grande queda, fica muito tempo sem estar posicionado no mercado, acaba sendo esse o problema, né? Você pode olhar, por exemplo, vou ficar 10 anos esperando essa queda. E aí, normalmente esse investidor, ele vai olhar toda a valorização que tem a partir da data que ele colocou e para cima. Mas ele nunca compara o dinheiro perdido. O custo de ficar fora do mercado ele é muito alto. Então, sempre que a gente entra nesses temas, algumas pessoas vão citar aqui, Raul, mas e o Warren Buffett, né? Ele está atualmente com 334 bilhões de dólares em caixa e subindo. Ele não está alocando esse caixa. Ele tem esperado consistentemente que alguma coisa aconteça ou ele está fazendo esse movimento por causa disso. Warren Buffett é, sem dúvida nenhuma, o maior investidor de todos os tempos. Acho que mesmo quando ele morrer, vai passar 200 anos e não vai surgir alguém tão genial quanto ele. É muito difícil alguém ter esse desempenho. Eu concordo que é até complicado a gente avaliar a estratégia dele como se fosse para você tentar copiar, porque você não vai conseguir copiar, né? Lembra que ele é o Warren Buffett. Lembra outro detalhe muito importante antes dessa comparação que a gente vai fazer aqui, que o Warren Buffett ele tem uma habilidade que você não tem nunca.
Ele pode pegar o telefone agora e ligar para qualquer CEO do mundo e perguntar o que ele vai fazer com a empresa que ele fala. Então, essa é uma habilidade que permite que o Warren Buffett se posicione muito melhor do que você. Você pode sentar no caixa e fazer todas as oportunidades que você quiser, que você não vai ligar pro Jorge Paulo Lema, igual quando ele foi virar sócio, e perguntar, cara, e aí, como é que funciona a empresa, o que vai acontecer? Ou ligar agora pro Tim Cook, que tá tocando a Apple, e perguntar, cara, é isso, isso e isso, como é que é isso aí? Então, ele pode sentar e tomar esse chá, esse café, e a gente sabe que, Raul, mas isso está acusando o Warren Buffett de ter informações privilegiadas? Não, boa parte das empresas ele é dono delas, ele é controlador em partes, né? Ele faz parte do bloco que controla a empresa. Então, ele tá tomando as decisões por esses negócios. Não dá pra você comparar um cara que senta na mesa junto com os CEOs e toma a decisão com um cara que tá fazendo investimento em ações aleatoriamente, tá? Acho que esse é um ponto que a gente precisa perceber. Toda vez que você utilizar o Warren Buffett como exemplo, lembra que você não tem 0,1% do patrimônio e não tem 0,000 da relevância. Então, você é absolutamente nada comparado ao Warren Buffett. Isso serve pra qualquer um. Por mais que você seja bilionário em reais, você ainda continua irrelevante comparado a um cara como Warren Buffett, que pode sentar com qualquer pessoa, com qualquer presidente da república. Eu acredito que provavelmente o Warren Buffett sabe o que o Trump vai fazer. Eu duvido que o Trump recusaria uma ligação do Warren Buffett, né? Então, ele não é exatamente só o oráculo de Omaha, como se ele estivesse prevendo as coisas. Ele também tá criando as tendências, né? Além disso, se o Warren Buffett anunciar amanhã que investiu em empresa, um monte de bobo vai investir tudo junto, independente dele estar certo ou não. Então, tudo aquilo que ele faz se torna verdade também a partir dos resultados dele. Outro ponto que te separa dele antes da gente falar. Quando o Warren Buffett vai fazer um investimento, ele está controlando um caixa multibilionário. Quais empresas aguentam uma entrada do Warren Buffett sem deslocar muito o ponto de entrada? Se ele começar a comprar agora ações de Petrobras, o volume que ele precisa comprar para ser relevante, por exemplo, vai chegar a comprar 50%, 80% do volume negociado daquela empresa em um único dia. Então, ele não tem como se preparar para fazer os investimentos sem considerar o longo prazo, porque ele precisa considerar que ele está movimentando um transatlântico, ele está movimentando uma coisa gigantesca, enquanto você está movimentando jet ski. Você pode investir no small cap. O Warren Buffett, se ele entrar com 0,2% do caixa dele, ele compra algumas empresas. Então não dá, né? Quando você pega bilhões e bilhões, 1% disso, 1% dá para comprar algumas empresas inteiras no Brasil, que você está entrando para fazer seus aportes. Se ele comprar 1%, ele comprou a empresa, tá? Se ele pegar metade do dinheiro que tá ali, ele compra quase o controle de metade das empresas do Brasil. Dá para você se comparar com esse nível de movimento de caixa? Não dá. É uma distância muito grande e a gente tem que ter, né, essa humildade de compreender que ele é um cara fora da curva. E aí, mesmo dito isso, se você pegar o Warren Buffett agora, ele tá perdendo para o S&P 500. Desde 2021 aí, que é o ano que ele começou a ter um caixa maior, ele perdeu toda essa valorização aqui, ó, essa parte do caixa. Lógico que ele tá 70% posicionado, porque as pessoas falam como se ele tivesse com 100% do caixa sem posição. Então, se a gente pegar esse período aqui, quanto que o Warren Buffett vai ter que ter de valorização, tá? Para recuperar isso aqui, ó. Agora, né, nos últimos 5 anos, está com 86%. Quanto que ele precisaria ter, que desde a pandemia ele está fazendo venda ali? Ele perdeu tudo isso. Isso aqui ninguém considera. Então, se ele soubesse exatamente o que ia acontecer, se ele fosse um cara que tem uma leitura da realidade, ele não poderia ter mantido a posição e tirado aqui, com 112% de ganho? Já que ele enxerga perfeitamente tudo que vai acontecer, por que ele escolheu ter um caixa desse tamanho se ele sabe exatamente o que vai acontecer? Óbvio que não é assim, né, gente? Warren Buffett, como movimentou uma quantidade gigantesca de dinheiro, ele precisa considerar que ele não sabe o futuro, mesmo sendo um dos pesos pesados nessa construção do futuro. Ele fala never bet against America, mas o caixa dele tá bet against America, né? Ele tá duvidando daquilo, fez investimentos na China, fez investimentos na Apple, ele fez investimentos em diversas posições que ele não fazia lá atrás. Então, ele é conhecido exatamente por evitar essas empresas supervalorizadas e esperar esses momentos. Mas ele perdeu todo o boom recente da tecnologia, ele perdeu toda a valorização, né, que teve nesse eixo agora. Eu acho que ele tá certo. Até fiz um vídeo aqui falando sobre, eu acho que as Big Techs estão muito acima do preço, ele tá indo mais para as empresas fundamentalistas, mais para a indústria, etc. Mas ele não tem entregado nos últimos anos essa rentabilidade específica exatamente porque ele não tem essa leitura, né, do futuro. É impossível ler o futuro. O Warren Buffett também errou. Se ele soubesse exatamente o que ia acontecer, era só ter posicionado e desposicionado. É possível que um gênio não saiba tudo que vai acontecer? É possível. Então, na minha opinião, né, concluindo tudo isso aqui, etc., eu acho que, para os investidores comuns, aqueles que estão fazendo investimentos ainda, então você que está construindo uma carteira. Raul, eu tenho hoje R$1 milhão, ou tenho R$100 mil, R$50 mil, e eu estou investindo mensalmente, né? Cada aporte meu, ele significa aí quase 1% do tamanho da minha carteira, pelo menos. Você entende que você vai aproveitar todos os fluxos, né? Então você vai comprar a qualquer preço. Não faz sentido para você ficar armazenando dinheiro, porque você vai comprar a qualquer preço. Para essa pessoa, acho que não faz sentido nenhum ter uma reserva de oportunidade. Agora, não, Raul. Eu já parei de
trabalhar, né? Ou recebi uma herança muito grande, eu vou investir 5 milhões, 10 milhões. Você vai investir ao preço do dia, como se preço não significasse nada? Acho um delírio. Acho um delírio até do ponto de vista psicológico, né? Você faz uma alocação aqui, cai 10%, você perdeu 1 milhão, você fica maluco. Não funciona. Então eu acho que quem tem um volume grande de dinheiro precisa porcionar os aportes e fazer aportes regulares. Transformar isso em aportes um pouco mais esticados, para você pegar essa fase de queda, mas não aproveitar tudo de uma vez, que pode cair ainda mais. Então, reserva de oportunidade é ruim? Não. É boa para todo mundo? Também não. Eu acho que vale a dosagem, né? Eu acabo evitando, hoje em dia eu quase não faço reserva de oportunidade, porque eu ainda aporto muito, né? Dentro do volume que tem, do tamanho que tem a minha carteira, mesmo eu investindo muito dinheiro mensalmente, é um volume muito grande de dinheiro. E aí eu vou alocando ali, porque senão ele acumula demais, depois eu tenho que alocar de uma vez. Eu não gosto de fazer isso, eu vou alocando ele devagar. Agora, nos últimos tempos, o mercado tava meio maluco, né? Você tá vendo essa flutuação do Donald Trump, tá vendo essa coisa doida. Eu, sinceramente, tô com caixa. Esperei. Não fiz um caixa de, 2 anos, mas fiz um caixa de, 6 meses. Pra mim tá um caixa legal. Que significa mais ou menos a mesma quantidade do Warren Buffett. Quase. Não, meses. Mas ele lembra muito do meu começo. Lembra. Quem me dera. Então, eu fiz um caixa legal, né? Tô com um caixa de 6 meses ali, que não fiz muitos aportes muito agressivos. Eu comprei, né? Comprei Brasil, mostrei pra vocês, comprei muita coisa, mas fiz um caixa porque todo dia o mercado tá desenhando boas oportunidades. Daí eu vou fazer esse investimento. Então, acho que tudo parte do princípio que a Selic tá em 14,25%. O dinheiro parado não tá parado, ele tá alocado. Né? Tá basicamente ali você esperando boas oportunidades. Então acho que tudo com parcimônia. Você tem muito dinheiro, faça movimentos mais lentos. Né? O que é muito dinheiro? Acima de 5 milhões aí, que você está investindo, né? Acima de 1 milhão, 150 mil que você vai investir num mês, você pode fazer um movimento mais lento, né? Vamos mexer mais devagar, vamos tartaruguinha. Tô com caixa pequeno, tem ali, vou investir 10 mil, 15 mil. Dá-lhe, porque mês que vem tem outra. Independente da oscilação que você vai fazendo. Isso aí é só efeito psicológico. Não acho que você vai se beneficiar. Não acho que você vai ter um puta retorno, né? Como mostrou o Jeremy Siegel. Mas aquele 4% que você vê subir de um dia pro outro dá uma alegria no coração. Né? Às vezes é isso. Às vezes é mais sobre manter a alegria no coração. A gente tem que ser sincero quanto às nossas tendências. Todo mundo gosta de levar uma vantagem. Leve vantagem, né? Então, às vezes é mais sobre isso, tá bom? Se você quiser aprender a substituir tudo isso por um sistema, que meu aluno não tem essa dificuldade, porque sabe o dia certo de aportar, porque o diagrama tá ali, você colocou, ele manda comprar o que tá bom no momento, né? Se você quiser ter acesso a esse sistema também e todos os outros sistemas da UVP, então o que você pode fazer? Se você quiser ajuda para alocar bem os seus investimentos, eu posso te ajudar. Tem um botão aqui embaixo, tem um link aqui, você pode clicar e aí você vai abrir o site da UVP. Aqui você tem um botão Faça a sua análise de perfil, você pode preencher o questionário aqui, vai me responder algumas perguntas sobre sua vida financeira, sobre as suas hipóteses mesmo de investimento, que eu vou te ajudar a montar uma alocação ideal para você. Vai fazer as aulas da UVP, vai compreender tudo isso. Quem tem um patrimônio maior, você pode avisar também o seu especialista, né? Raul, meu patrimônio passa dos 500 mil. Por quê? Porque além da escola, a gente vai te dar uma ajuda especializada. A gente vai entrar em contato, né, com você, com um consultor também. Então, à medida que você assiste às aulas, para entender o que está sendo feito, é importante isso. Eu quero terceirizar sem fazer nada, etc. Não é o ideal. Porque não adianta nada a gente ter a estratégia perfeita e você não conseguir seguir ela porque está com medo. Então, para você perder o seu medo, tem que ter educação. A gente só não tem medo daquilo que a gente entende, né? Quando você aprende a dirigir ou aprende qualquer coisa, você fica mais seguro porque você entende o funcionamento daquilo. Vale a pena você entrar aí e preenche o questionário para mim, que a gente vai entrar em contato com você. Qual que é o diferencial aqui da UVP para outras escolas de investimento ou para outras pessoas aí que atuam no mesmo mercado que a gente? Na UVP, se você entrar e fizer a sua matrícula, você pode assistir as aulas até o final e emitir o seu certificado. Não funcionou. Raul, não aprendi a investir, etc. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Sem reclamar de nada, sem falar nada, tá? Você só fala lá, não funcionou para mim e tal, a gente devolve. Você fez as aulas, ficou de graça para você. E aí, como é que você pode ter certeza que esse compromisso é verdadeiro? Porque na internet tem muita gente falando muita coisa. Pesquisa meu nome, não tem problema, tá? Pode pesquisar meu nome, pode pesquisar o nome da UVP. A gente não tem nenhum processo, esse compromisso é feito aqui há mais de 5 anos. A gente não tem nenhuma reclamação de gente falando, é mentira, não devolve o dinheiro, etc. Pode ver. Pode ter gente falando 1000 coisas da gente, né? Mas nunca vai ter ninguém falando que esse compromisso não é verdadeiro. E a maioria das pessoas, né? 50 mil pessoas passaram pela UVP, todo mundo é só elogio. Pode ver aí, até dentro de qualquer caminho que você escolher, pergunta para um amigo seu que fez a UVP. Hoje em dia já tem muita gente, ou que é nosso cliente, que você vai ver que a gente está indo muito bem aí. E é a consultoria número 1 do Brasil também, né? Então a UVP, cara, é o ecossistema completo. A gente emite cartão de crédito, faz de tudo para você ficar tudo num lugar só aqui. Beleza? Entra aí, que vai ser muito legal para você entrar nessa turma que tá começando. E agora a gente vai ver se não tem aqui nenhuma pergunta, né, o Casé, do pessoal aqui. Tem bastante pergunta boa hoje, viu? Eu tinha visto a pergunta muito ruim. O cara fez uma pergunta sincera, que eu até respondi ele por mensagem, mas era muito ruim mesmo. Ele inventou uma teoria da conspiração, vou até responder ele. Pergunta sincera. Seriam os fundos imobiliários uma pirâmide legalizada?
complicada, pois a base precisa ficar aportando até reinvestindo o que recebe para manter o topo, e quando vem o nabo e a base é que recebe ele no lombo com força. Bom, vamos lá explicar por que a Severina chique está completamente incorreta. Primeiro, né, só para a gente entender isso. Os fundos imobiliários, os de tijolo, tá? Vou até pegar um bloco de notas para explicar para vocês como é que funciona. Fundos imobiliários de tijolo têm propriedades. São esses prédios, né? Quando você anda pela Faria Lima ali, tem um prédio, um shopping, etc. De onde vem o dinheiro dos fundos imobiliários? O dinheiro que ele utiliza para pagar dividendos. Dos aluguéis, provenientes dos aluguéis. Então precisa que a gente reinvista esse dinheiro para o fundo continuar existindo? Não. Porque no mês que vem, quem está usando a loja, quem está alugando o escritório, vai ter que pagar de novo a mensalidade, que vai se converter em novos dividendos. Agora, se eu pego os dividendos dos meus aluguéis que eu recebi e utilizo para comprar cotas dos outros proprietários que querem vender suas cotas, eu vou ficando cada vez mais dono e vou recebendo mais aluguel, correto? Não é uma pirâmide, é simplesmente uma questão lógica. Se você tem uma empresa com um sócio seu, uma padaria, por exemplo, ele pega o lucro dele, né, da padaria, compra um carro e você compra um pedaço dele da padaria, dá mais 150 mil para ele, por exemplo. Ele tá ganhando mais dinheiro que você, naquele mês específico, mas a longo prazo, você vai acabar sendo mais dono da padaria e vai receber mais dividendos se ela for lucrativa. Então esse é o ponto. Precisa reinvestir? Não. Posso. Pode. Qual que é o outro ponto que ela tá falando? Quando vem um nabo, que ela deve estar falando desvalorização das cotas, o pequeno é que sente. Não. Se eu tenho 1 milhão e eu perdi 25%, 250 mil. Quem tem R$1.000 e perdeu 25%, perdeu 250. Quem sentiu o nabo da cota, quem tem mais dinheiro perdeu mais, né? Só que, proporcionalmente, todo mundo sentiu igual. Então, outra mentira. Agora, vem aqui. Da onde que acontece a desvalorização das cotas? Acontece a desvalorização das cotas baseado na última negociação. Então, se eu tenho uma cota, eu quero vender por R$25, alguém oferece 21 e eu aceito, eu perdi R$4. Quem aceitou vender? Eu. Quem criou a queda, então? Eu. É óbvio. Aí o outro que segurou e comprou de você, que ele estava reinvestindo, ele colocou na sua bundinha mesmo. Então é assim que funciona, tá? Talvez você não compreenda esse ciclo. Agora, é verdade que os grandes investidores, eles manipulam as notícias, eles dão medo nos pequenos, pros pequenos se ferrar? Verdade absoluta. Verdade mesmo, tá? E aí, cara, a verdade machuca, alguém te console, né? Beijo.